Pronto, Lucas. Sim. Então, vamos lá. Boa noite para todo mundo. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma roda de conversa do Instituto Nova Era. E hoje é uma grande alegria a gente falar aqui com o Lucas Castrup Reim. O Lucas, ele é baterista da banda de reggae Ponto de Equilíbrio, com mais de 20 anos de estrada, e também é doutor em Ciências Sociais pela UERJ. O Lucas atualmente está desenvolvendo uma pesquisa de pós-doutorado em antropologia pelo Museu Nacional da UFRJ, com apoio do Instituto Nova Era, sobre as manifestações musicais e religiosas no interior do Maranhão. Então, a nossa conversa hoje, ela vai se organizar em duas partes, duas etapas. Na primeira, a gente vai ouvir o Lucas falar um pouco sobre o trabalho dele e ele vai, no final, também tocar um pouco para a gente, né? Dar uma palhinha aqui. Isso vai durar mais ou menos 1 hora. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário para fazer ao longo desse tempo, pode digitar aqui no chat do Zoom ou do Facebook. A gente vai acompanhar e vai colhendo essas questões e comentários. A gente pede que durante esse tempo todo mundo mantenha seus microfones fechados. E aí, a gente depois, na segunda etapa, em torno de 8 horas, a gente vai abrir a nossa roda para todo mundo que queira participar, comentar, perguntar e conversar aqui com o Lucas também. Então, o tema da nossa conversa de hoje é música e ritual, o encontro de tradições. Lucas, eu sei que a sua formação profissional e sua trajetória de vida estão bastante conectados com esse tema. Você pode falar um pouquinho mais sobre ele para a gente, contar um pouco sobre a influência do reggae, das ciências sociais e do Santo Daime na sua vida? Com você aí. Cacá, muito obrigado aí, é uma honra fazer parte. Aqui nesse momento eu venho acompanhando, né, essa roda de conversas. Eu consegui acompanhar algumas semanas anteriores, né? A última, inclusive, com a Fanta e o Luiz, foi sensacional. Então, eu sou um grande admirador do trabalho do Instituto Nova Era, é uma honra fazer parte, uma alegria enorme. Então, respondendo a sua pergunta, em 98, eu entrei na faculdade de Ciências Sociais, né? E as ciências sociais são formadas pela sociologia, a antropologia e a ciência política. E desde o início eu me apaixonei pela antropologia, essa disciplina, né, essa área de estudos consiste basicamente assim numa reflexão sobre a diversidade cultural, né, do ser humano. Ele tem a unidade biológica, né, somos todos seres humanos, independente da epiderme ou de outras classificações, somos todos seres humanos, temos uma unidade biológica, porém nós temos a diversidade cultural, né, que é uma característica genuinamente humana, né, que difere dos outros animais, assim como a linguagem, nós temos a capacidade, né, de criar vida em sociedade, e essa vida é plural, é múltipla. Cada contexto geográfico, cada contexto histórico, o ser humano em grupo, ele sempre consegue fornecer sentido, produzir vida em sociedade de diferentes formas, né, que envolve saberes musicais, agrícolas, técnicas de construção, culinária, vestimenta, crenças, práticas. E tudo isso o ser humano constrói e varia, né, de acordo com cada contexto. Essa diversidade cultural, então, é o objeto de estudo da antropologia. Então, desde o início assim, da graduação, eu já me identifiquei bastante com essa possibilidade de pesquisa e fui, então, seguindo nessa linha. Eu entrei na faculdade em 98 e, em 99, eu ajudei a fundar a banda Ponto de Equilíbrio, uma banda de reggae, que eu faço parte ainda hoje, já há mais de 20 anos. Né? Então, as duas coisas aconteceram
simultaneamente, né? Eu ingressei na faculdade e formei a banda. Então, a banda começou a fazer show na mesma época que eu também comecei a fazer um estágio de iniciação científica em antropologia. Então, profissionalmente, eu já comecei a engatinhar nas duas frentes ao mesmo tempo, né? Desenvolvendo pesquisa e indo para a estrada com a banda. Em 2002, eu conheci o Santo Daime, mas no momento por uma busca existencial, né? Uma procura que não era acadêmica, ou seja, eu não concebia ainda esse ritual religioso como um possível objeto de estudo, até porque eu achava muito complexo analisar o Santo Daime por as diversas devido à profundidade mesmo da experiência, né? Que é o Santo Daime, para quem não sabe, é um ritual religioso de origem amazônica, que faz uso de uma bebida ancestral, utilizada desde tempos imemoriais por povos nativos da floresta amazônica, com a folha em cozimento com água, que origina uma bebida que é usada por diversos povos tradicionais, mas também deu origem a 3 religiões brasileiras. A mais antiga delas é justamente o Daime, o Santo Daime, e essa bebida teria, então, propriedades medicinais, além da capacidade de expandir a consciência e trabalhar com diversas possibilidades de percepção, né? Alteração nos sentidos, né? Então, provoca visões e insights, enfim. Então, quando eu ingressei no Santo Daime em 2002, com 22 anos de idade, eu ainda não, naquele primeiro momento, não imaginava que esse seria meu objeto de estudo. E eu concluí a graduação em 2004 com o tema dos Rastafari, né? Minha monografia de final de curso. Eu tentei produzir um texto, né? Uma reflexão antropológica, etnográfica sobre os Rastafari, e muito aconselhado por meu irmão mais velho, que é um neurocientista chamado Stevens Castro-Pirren, e por meu pai, eles me aconselharam a dar continuidade na carreira acadêmica, né, no mestrado, no doutorado, e me falaram, pô, mesmo se a banda começar a dar show e você conseguir trilhar um caminho próspero na música, eles me aconselharam a continuar também estudando e acreditando na continuidade após a graduação. Então, eu segui esses conselhos e fiz o mestrado em Ciências Sociais também na UERJ, e foi então que eu já, nesse momento, desenvolvi uma dissertação de mestrado sobre os hinos do Santo Daime, né, que foi muito interessante para mim essa possibilidade, que eu falei sobre a música no ritual do Santo Daime, que a música é central, né, nessa tradição religiosa, e eu abordei ali 2 pontos que até então não vinham sendo trabalhados tão profundamente por outros pesquisadores, que era a questão do recebimento dos hinos, né? Porque os hinos do Santo Daime, eles são entendidos como algo recebido, que não é composto, né? Então, existe uma distinção entre receber um hino e compor uma música. Então, eu busquei analisar assim, o que significa isso dentro da visão de mundo daimista. E também o Santo Daime, na linha do Padrinho Sebastião Mota de Mello, tem uma característica muito especial, que são as ofertas dos hinos. Ou seja, depois que o hino é recebido, esse recebimento se dá num tipo assim, de psicografia, vamos dizer assim, e depois ele pode ser oferecido como um presente para outro membro do grupo. Então, eu comecei a estudar esse ciclo de trocas que se dá através da música, onde essa música pode ser oferecida como um presente, e esse oferecimento, essas ofertas, dramatizam vínculos, né? Alianças e até hierarquias, enfim. Eu comecei a analisar, então, essa questão do recebimento e das ofertas, e a minha dissertação de mestrado foi sobre isso. Dentro da tradição antropológica também existem inúmeras discussões sobre circuitos de trocas nas mais variadas sociedades, então eu busquei refletir sobre um circuito de
de trocas bem peculiar, que é através da oferta de música, e como que isso perpassa diversas dimensões da vida social no que diz respeito ao Santo Daime, né? Depois, no doutorado, eu tive a oportunidade de fazer 2 visitas rápidas à Holanda, então em Amsterdã, em Den Haag, rapidamente em Den Haag, um único dia, mas Amsterdã um pouco mais, e também em Arnhem, no Encontro Europeu do Santo Daime, e entrevistando holandeses no Brasil. Eu fiz a tese de doutorado sobre a experiência dos holandeses que cantam em português, muitas vezes sem entender a língua, então como é que se dá essa experiência? Ao mesmo tempo que eu fazia o mestrado e o doutorado sobre o Santo Daime, a banda Ponto de Equilíbrio foi se consolidando, né? A gente começou a fazer turnês constantes em todo o país, né? Inicialmente São Paulo, mas depois todas as regiões do país, e também justamente no período do mestrado e do doutorado, a gente teve a oportunidade de ir algumas vezes para a Europa, fazer shows em Portugal, Itália, Alemanha, Noruega, também fomos para a África, em Moçambique, e na América do Sul, Chile, Argentina. Então a banda se consolidou e, ao mesmo tempo, eu continuei nessa trajetória como pesquisador. E após o doutorado, eu cheguei a fazer um estágio de pós-doutorado no Museu Nacional da UFRJ sobre Cosme e Damião, de 2014 para 2015. E em 2016 foi quando eu criei um projeto chamado Na Batida do Reggae, que é uma forma assim de levar a antropologia para fora dos muros da universidade. E nesse projeto Na Batida do Reggae eu resolvi fazer uma palestra musical, onde eu conto a história da música jamaicana, no caso, através do ritmo. Então, desde os índios arawaks, que habitavam a Jamaica, até a chegada dos colonizadores espanhóis, depois ingleses, e eu vou contando um pouco dessa trajetória, cronologicamente, da Jamaica, e pontuando os estilos musicais de cada época. Então, eu coloco música para tocar e exemplifico essa música no tambor e na bateria, e também uso trechos de entrevistas que eu venho gravando com artistas jamaicanos, né? E para que eu coloco no telão, legendado em português, trechos de relatos de importantes ícones da música jamaicana, me ajudando a contar um pouco dessa história, que a música jamaicana tem o mento, o calypso, o ska, o rocksteady, até chegar no reggae, por exemplo. E eu também falo da música cerimonial dos Rastafari, que é o Nyabing, que consiste na batida do coração. Então, assim, toda essa história da música e das manifestações culturais jamaicanas, eu criei essa palestra. Com ela, eu passei por mais de 40 cidades. Aí tem algumas fotos aí, que a Cacá puder colocar para a gente. Sei, por exemplo, eu estou no Teatro Amazonas, né, quando eu apresentei no Teatro Amazonas, através da River Session Entertainment, meus amigos Carol e Anderson, e também com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas. Aí nós conseguimos lotação esgotada, mais de 700 pessoas estiveram presentes aí para assistir essa palestra na Batida do Reggae no Teatro Amazonas. Tem um trechinho de um vídeo também, onde eu estou entrevistando o baixista original do Bob Marley, o Aston Barrett, que acompanhou o Bob Marley durante toda a vida dele. E eu cheguei a entrevistá-lo, e ele é um dos artistas que eu coloco para falar comigo durante a palestra. Vamos ver se a gente consegue exibir aqui um trechinho. And what is reggae music to you in your life? It's the heartbeat of the people, the universal language, but carry that message of roots, culture, and reality. Yes. Então assim, como a Cacá falou, assim, minha trajetória realmente vem imbricada nessa dupla formação como pesquisador e como um baterista e compositor na estrada, e eu sempre tentando linkar, né, essas áreas, né, de atuação de alguma forma,
fazendo antropologia com a música. E eu cheguei a levar esse projeto, como eu falei, para mais de 40 cidades, incluindo o Céu do Mapiá. Acho que tem uma foto aí também, onde eu estou no Mapiá, na Escola Cruzeiro do Céu. Essa é antes ali, essa aí tem a revista Na Batida do Reggae, que tem um resumo assim dessa minha palestra. Eu coloquei em texto, né, toda a minha narrativa e transformei numa revista, Na Batida do Reggae. E aí, depois a próxima imagem já é no Céu do Mapiá, na Escola Cruzeiro do Céu, quando eu levei essa palestra para lá. E muita coisa se desdobrou a partir desse momento também, na minha trajetória. Então é isso, Cacá. Não sei se eu respondi a sua primeira pergunta, mas espero que sim. Sim, com certeza. E eu sinto e vejo, te ouvindo, né, assim, percebo que a sua trajetória ela é muito inspiradora, né? A gente está aqui fazendo uma roda de conversa promovida pelo Instituto Nova Era, que é uma organização que tem apoiado várias iniciativas de regeneração, né, em diferentes níveis, nível ambiental, nível social, nível cultural. E o seu trabalho, eu vejo que ele tem muita relação com esse reconhecimento das nossas origens, né, da diversidade que tem aí, da formação da nossa identidade, do aprendizado com as culturas populares. E essa pesquisa que você está desenvolvendo agora no pós-doutorado, aí no interior do Maranhão, eu acho que ela pode nos ajudar a nos inspirarmos ainda mais, né, para a gente poder construir um futuro regenerativo. Nos inspirar a reconhecer com mais profundidade essas raízes da formação da identidade brasileira em geral, através do estudo de caso aí do Maranhão. Se você puder contar um pouquinho mais para a gente aí sobre a pesquisa que você está desenvolvendo lá, sobre as experiências que você está tendo, como que está sendo isso, o que você tem feito, Lucas? Tá. Então, acho que justamente assim, o Instituto Nova Era ele é um exemplo assim, de iniciativa que abraça vários segmentos e sempre pensando nessa questão das ações regenerativas. Eu acho que o papel do antropólogo tem muito a somar, então eu acho que o Instituto Nova Era também abraçando esse lado, né, é importante, porque quando a gente chega em determinado contexto social, né, é importante a gente entender a lógica interna, né? Não dá para a gente vir de fora impondo uma visão, algo que a gente entenda como uma solução, que muitas vezes é contraditório com com a própria realidade local, né? Então, assim, buscar entender como cada contexto tem a sua lógica interna, né? Isso é muito importante. Então, isso é muito presente na prática do antropólogo, né? Então, a sua pergunta sobre o contexto brasileiro. O Maranhão ele é um universo cultural único, que apresenta assim, uma riqueza musical, religiosa e outras, né, que surpreende. No caso, quando eu cheguei lá na Escola Cruzeiro do Céu para fazer a minha atividade na batida do reggae, eu também busquei um contato, na ocasião, junto com o diretor Guilhermo, lá da escola, no Mapiá, propondo que fizesse uma atividade interdisciplinar, na qual pudesse falar um pouco sobre os principais personagens do Santo Daime, já que a Escola Cruzeiro do Céu é uma escola dentro de uma comunidade daimista, no seio da Floresta Amazônica, que eles pudessem, então, propor aos alunos que estudassem geografia, história, língua portuguesa, mas tentando relacionar com a biografia dos principais personagens, né? Começando pelo mestre Irineu. Por exemplo, o mestre Irineu saiu do Maranhão e foi para a Amazônia no segundo ciclo da borracha. Então, assim, os alunos talvez pudessem estudar sobre o segundo ciclo da borracha, relacionando, então, com a trajetória do próprio mestre, né, fundador do Santo Daime. Então, eu, junto com a Juliana Genúncio, minha esposa, que é assistente social e professora, fomos lá na escola e sentamos junto com o diretor Guilherme e fizemos essa proposta, assim, por que não trabalhar essas vivências, né?
Então, aí quando eu falei sobre o mestre Irineu, eu mesmo não sabia muito assim o que dizer sobre o mestre, porque eu até então não conhecia o local onde ele nasceu, mas tinha muito interesse. Até porque antes disso, logo que eu concluí aquele pós-doutorado que eu fiz no Museu Nacional, auxiliando numa pesquisa sobre Cosme e Damião, logo após esse momento, eu fiquei muito interessado em conhecer as raízes culturais do mestre Irineu, porque eu já tinha estudado no mestrado e no doutorado, né, sobre o Santo Daime, sobre a questão da expansão internacional do Santo Daime, mas eu fiquei muito interessado em conhecer também um pouco sobre a gênese desse ritual, ou seja, que tipo de herança, que tipo de bagagem familiar e cultural ajudou o mestre Irineu a fundar o Santo Daime, quais foram as influências que ele teve, né? Qual a formação dele ali das tradições locais, tudo isso sempre me inspirou muito, né? Me aguçou muito a minha curiosidade como investigador, né? No sentido da antropologia. E na literatura antropológica esse tema é praticamente inexistente, muito pouco é falado sobre as origens do mestre Irineu. E então eu resolvi buscar maiores informações, foi quando um amigo me disse que o Chester Gontijo, dirigente do Sol Nascente, a Igreja do Santo Daime de Manaus, era a pessoa que tinha maiores informações e já uma vivência naquela localidade onde o mestre Irineu nasceu, na Baixada Maranhense, que fica no interior do Maranhão. Então eu liguei, consegui o telefone do Chester, liguei para ele. Foi curioso que naquela ocasião ele atendeu o telefone, a gente nem se conhecia, e ele disse: "Poxa, eu sonhei com o Padre Sebastião, ou mirei, que o Padre Sebastião me dizia que alguém ia chegar e estou achando que é você". Então eu tentei uma bolsa de pós-doutorado naquela ocasião, junto com as agências de financiamento, FAPERJ, CNPq, CAPES, mas era bem a mudança de governo naquela ocasião, aquele momento histórico assim do Brasil delicado, onde as bolsas foram praticamente cortadas, ainda mais nessa área humanas e antropologia, música, ritual, aí mesmo que teve a escassez de bolsa. Eu tinha até bons professores querendo me orientar, me supervisionar, mas não tinha bolsa e estava meio difícil. Então eu resolvi por conta própria assim começar uma pesquisa, né, por lá. E aí eu fiz uma primeira visita e fui super bem recebido. Já comecei a fazer uma pesquisa autônoma assim sobre as raízes maranhenses do mestre Irineu, né? Isso buscando também atender um pouco a demanda que eu mesmo tinha proposto para a escola do Mapear, que seria de tentar estudar o mestre Irineu, e então fui até lá para cumprir um pouco daquilo que eu me propus, né? Que é de levar algum conteúdo para a escola do Mapear. E foi então que eu fiz um pequeno vídeo sobre o baile de São Gonçalo, que é um festejo típico da terra do mestre Irineu, ainda hoje praticado por seus familiares. Então eu fiz um videozinho, não sei se dá para passar um pequeno trecho dele, mas antes acho que você podia passar a foto que eu numerei aí, número 7, que esse daí já é um assunto que eu acabei nem falando, que além essas duas fotos que acabaram de passar, é um outro assunto que acabei não tocando, que é a questão do Coração na Yabing, que foi um álbum que eu lancei usando um repertório meu inédito com músicas da tradição Rastafari, da batida do coração, que tem a ver com aquele meu estudo na batida do reggae, com artistas jamaicanos e tal. E aí acabei passando por esse ponto direto, mas aí voltando ao que eu estava falando agora, o baile de São Gonçalo é uma tradição típica do interior do Maranhão. Tem aí algumas fotos que a gente vê, pode passar essas 3 fotos aí, que já de imediato a gente vê como a vestimenta típica deles lembra um pouco a roupa a farda do Santo Daime, né? Então tem um videozinho que, se quiser passar um pequeno trecho.
E as mulheres com a grinalda na cabeça, com uma coroa da farda feminina do Santo Daime, além das fitas penduradas na altura do ombro. Em alguns locais do Maranhão, as cores das fitas e das gravatas podem variar de acordo com a preferência e o gosto pessoal de cada dançante do baile de São Gonçalo. O nome baile nos faz lembrar do bailado do Santo Daime. Enquanto o trabalho espiritual daimista pode se estender por até 12 horas de duração, com 3 modalidades rítmicas, valsa, marcha e mazurca, e algumas outras poucas combinações entre elas. É isso, Lucas, que você queria falar? Uhum. Na primeira visita que eu fiz lá, eu já fui recebido com o baile de São Gonçalo, era a ocasião do meu aniversário, inclusive, da minha amiga Vitória Serra, né, que fui recebido por ela, se tornou uma amiga minha, ela me deu de presente de aniversário assim, a organização de um baile de São Gonçalo, que é uma festa típica lá do interior do Maranhão. Então, eu mesmo editei esse vídeo caseiro e levei para a escola Cruzeiro do Céu para exibir para os alunos, né, durante aquele período que eu falei que eu estava em contato com a escola, propondo assim, uma vivência interdisciplinar que levasse em conta, né, passagens da vida dos principais líderes, começando pelo mestre Irineu. Então, eu fui em busca desse material, produzi esse material caseiro. O Iberê Perissé, que é um irmão que eu conhecia, que é fotógrafo, né? E ele ligado ao canal Jagube, então colocou esse vídeo no canal Jagube. Esse vídeo teve uma ótima repercussão na época, chegou a ser o vídeo mais visualizado ali na ocasião. E a gente então, eu continuei dando seguimento e estabeleci um vínculo de amizade com os moradores de São Vicente Ferre, na Baixada Maranhense. Continuei uma pesquisa autônoma, informal, assim, né? E também, com esses laços de afinidade, de amizade, surgiu a amizade com a senhora Rita Serra, que é prima, irmã do mestre Irineu. Prima e irmã porque é de primeiro grau e também porque é filha do Paulo Serra, e o Paulo Serra foi tio do mestre Irineu, que também desempenhou uma função paterna, né, na vida dele. E então a dona Rita, ela tinha um sonho de construir a capela Santa Luzia no quintal dela, ela muito devota de Santa Luzia, que é uma santa também muito popular naquela região, e na ocasião dos festejos de Santa Luzia vinham devotos de todos os municípios vizinhos para a casa dela para rezar e não cabia, então ela queria um espaço mais apropriado para receber com algum conforto esses visitantes nos festejos de Santa Luzia. Então o Chester e eu inicialmente buscamos uma campanha assim para arrecadar fundos para subir essa capela, que era o sonho da dona Rita, né? Durante a campanha ela ficou cega, e justamente Santa Luzia, que é uma santa ligada à visão, né, ao milagre da visão, ela ainda não era cega, ficou cega enquanto a gente buscava apoio, né? Nesse momento se aproximou o grande irmão Vinícius Antonelli, e nós juntos fizemos então uma campanha mais forte, junto com a Irmandade, né? Teve a doação também do desenho, do projeto da capela, através do arquiteto Cécio Rutman, que é um veterano fardado desde a época de Mauá, também se uniu a nós, e nós juntos então conseguimos realizar, né, esse sonho da Capela Santa Luzia, que foi inaugurada em dezembro de 2018. Aí já em dezembro de 2018, a equipe de filmagem com o André Pupo, o Iberê, o Ivo Felipe, né, o Cauê e outros irmãos se aproximaram para fazer um registro desse evento. E nesse momento também eu ajudei a organizar esse evento, porque seria um inário do mestre Irineu, e eu, junto com a comunidade local, consegui montar uma programação onde, além do inário, teve a apresentação do Baile de São Gonçalo, teve a apresentação das caixeiras do Divino Espírito Santo e teve a apresentação do tambor de crioula. Então, assim, ficou um evento com um grande potencial de registro mesmo, audiovisual, e nesse momento, então, eles mesmos perceberam que mais do que registrar o momento, isso renderia um filme, né? Então, ingressei como pesquisador do filme, já trazendo um pouco do que eu já estava vivenciando por lá, e realizamos o Santo de Casa, que é esse filme tão maravilhoso que teve um pré-lançamento recentemente.
e as ações continuam por lá, né? Atualmente está tendo uma campanha no site www.celdesãoirineu.org, que é uma campanha por água potável, construção de poços artesianos nos povoados de Bom Jardim e São Jerônimo, que é onde o mestre Irineu nasceu e cresceu, onde ainda vivem muitos de seus parentes. Então, é uma das áreas de maior índice de analfabetismo e pobreza do nosso país. E nessa minha busca por estudar e conhecer, realizei algumas visitas e cheguei à conclusão assim inicial de que esses festejos que eu enumerei, o Baile de São Gonçalo, o Tambor de Crioula, a festa do Divino Espírito Santo com as caixeiras, mas também o Tambor de Mina, o Bumba Boi, e lá em São Luís também o Baião de Princesa, comecei a perceber como muitos desses festejos possuem características culturais, musicais e religiosas, né? Seja em ritmos, melodias, conteúdo de alguns versos que são recitados, também a vestimenta. Comecei a perceber como que cada um deles, muito provavelmente, serviu como inspiração para o mestre Irineu receber a doutrina do Santo Daime lá na floresta amazônica. Então, lá no Acre, ele se tornou uma verdadeira autoridade, né? Hoje em dia tem estátua, memorial, o túmulo dele é visitado por muitos turistas, mas o local onde ele nasceu permaneceu assim um elo perdido nessa história. Muito pouco se sabe, muito pouco se estudou, e tem além de apesar de uma pobreza causada principalmente pelo descaso das autoridades, tem uma riqueza cultural, histórica, que envolve, como eu disse, saberes, transmissão de saberes orais, musicais, agrícolas, técnicas de construção, ritos religiosos e muitos outros, né, que faz com que seja uma verdadeira riqueza cultural impressionante para qualquer antropólogo, assim, uma oportunidade de ouro poder investigar isso, produzir algum material, né? Então, eu pensei inicialmente na construção de um memorial, uma casa de memória, a gente chamou de museu, mas depois chegamos ao ponto que casa de memória seria o termo mais adequado, onde a gente pudesse, dentro desse espaço, lá na própria terra do mestre Irineu, expor, né, fazer uma exposição permanente com fotos, e também colocando músicas, quem sabe para ouvir no fone. Comecei a pensar muito nesse projeto de construir um espaço onde os visitantes pudessem entrar e vivenciar um pouco e, né, poder conhecer um pouquinho de cada uma dessas tradições que influenciaram a família do mestre Irineu e também, mais do que atrair turistas, que fosse um espaço também para educação, para transmissão de saberes, né? Local também, para que os mestres locais pudessem transmitir para as próximas gerações. Então, quando eu pensei nisso, e comuniquei aos demais, ao Chester, ao Vinícius, e depois o Vinícius me encaminhou para falar com o Instituto Nova Era, foi quando, então, a gente percebeu que, para produzir um espaço como esse, precisa de uma pesquisa não só informal, como eu vinha fazendo, mas uma pesquisa mais com plano de trabalho, com cronograma, com compromisso, né? Uma coisa mais firme, uma pesquisa de fato. Nesse momento também foi quando eu fui convidado pela professora Sandra Carneiro, que foi minha co-orientadora de doutorado, para para participar de um seminário na UERJ. E ela falou que eu podia falar sobre o que eu quisesse, né, que um tema livre assim dentro das minhas pesquisas. E eu falei sobre o Baile de São Gonçalo. E nessa ocasião era um evento bem interessante, tinham vários pesquisadores de peso assim na área da antropologia. E na plateia estava o doutor Luiz Fernando Dias Duarte, é um grande antropólogo do Museu Nacional da UFRJ. Ele estava assistindo a minha fala. Eu percebi que ele ficou bem atento. E depois eu me apresentei a ele, e ele, no caso, conhecia o meu irmão, que eu citei no início, o Stevens Castrup-Ren, que é neurocientista, e eles juntos tinham trabalhado para construir o Museu do Amanhã, que existe no Rio de Janeiro, cada um na sua área, ele respondendo pela antropologia e meu irmão pela neurociência. Ele gostou da minha apresentação, já também admirava o trabalho do meu irmão, então eu mandei um e-mail para ele dizendo que eu tinha interesse de fazer essa pesquisa sobre o Maranhão, as raízes maranhenses do mestre Irineu,
com a supervisão dele. Ele, de imediato, aceitou supervisionar esse projeto, mas alertou que o contexto político, econômico do momento estava muito difícil da gente conseguir uma bolsa. Então, foi quando, então, através do Felipe Simas, eu encaminhei esse projeto para o Instituto Nova Era, e através do Gabriel a gente teve a aprovação em fevereiro desse ano, então, de um projeto de pós-doutorado no Museu Nacional da UFRJ, com apoio do Instituto Nova Era, para que a gente possa, então, analisar um futuro próximo o que a gente faz com esse resultado, né? Agora, realmente, oficializou a pesquisa. Como eu disse, a pesquisa foi iniciada agora esse ano, então é um processo embrionário, né? Uma pesquisa inicial, é até cedo para falar sobre ela. Talvez, quem sabe, no futuro eu possa voltar aqui já com resultados mais maduros, né? Porque assim, a pesquisa bem inicial é delicada, inclusive, falar sobre uma coisa que está tão germinando ainda, né? Mas é isso que se encontra nesse momento. Mas sobre a sua pergunta da formação da cultura, é muito interessante o Maranhão, a riqueza dele, porque o Maranhão ele consegue conectar diversos rituais e tradições de uma forma única. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um antropólogo português chamado João Leal. Ele é especialista na festa do Divino Espírito Santo e publicou vários livros em Portugal, em Açores também, sobre a festa do Divino, mas que é uma festa católica, né, no Pentecostes, né? E quando ele chega no Maranhão, depois de já ser um especialista na festa do Divino, quando ele chegou em São Luís, ele se deparou com um universo totalmente novo, que ele mesmo, como especialista, se surpreendeu, porque a festa do Divino Espírito Santo, por exemplo, no Maranhão, é praticado dentro de terreiros de tambor de mina. E dentro do terreiro de tambor de mina, existe o culto aos encantados. Os encantados, por sua vez, é um conjunto de seres espirituais, né, dentro do panteão, né, do universo cosmológico maranhense, que consiste em voduns, orixás, caboclos, nobres, princesas, reis da Turquia, reis da França. Então, todos esses seres, fazem parte dos encantados que se manifestam na festa do Divino Espírito Santo, justamente, e em outras também, dentro de terreiros de tambor de mina. Então, ele que era um especialista na festa do Divino, quando ele se deparou com isso, ele viu, nossa, Maranhão realmente é algo que o antropólogo tem que reaprender muitos conceitos, né? Rever muita coisa, porque o Maranhão ele vem ressignificando muitas práticas através justamente do encontro de tradições, né? Então, assim, quando a gente vai falar sobre as raízes maranhenses do mestre Irineu, é um tema bem refinado, né? Porque cada uma delas apresenta muitas possibilidades de análise nessa questão que a gente vem falando do encontro, não assim idealizando o mito da democracia racial, né, através de como é belo o encontro entre negros, índios e brancos, porque a gente sabe que foi tudo muito construído à base de resistência, de luta, né, de muita batalha, mas esse contexto dessa miscigenação também proporciona uma reinvenção do catolicismo popular, junto com cultos de matriz africana. Isso é muito interessante. Lucas, a gente fica aqui imaginando, né, de cada manifestação cultural dessa que você está citando lá no Maranhão, a gente pode ficar imaginando vários detalhes, mas uma em especial chama a atenção, e você trouxe algumas fotos aqui, e um trechinho do vídeo que você fez, que é o Baile de São Gonçalo, talvez pela conexão mais forte aí com essas raízes culturais do Santo Daime no Maranhão, né? As raízes do mestre Irineu lá no local onde ele nasceu e cresceu. E você me disse que está prestes a publicar um artigo sobre o Baile de São Gonçalo, não é isso? Quer falar um pouquinho mais sobre o Baile de São Gonçalo para a gente? Então, o baile, ele justamente vai sair um artigo meu num livro agora, em breve, uma coletânea de antropologia organizada por professores da UERJ e da UFRJ. Fui convidado para publicar um dos artigos e escrevi justamente sobre o baile de São Gonçalo. Agora, em fevereiro, quando eu fui fazer o trabalho de campo, fevereiro, março, já com o projeto de pós-doutorado aprovado,
Eu realizei 10 entrevistas em profundidade com praticantes do baile, e transcrevi essas entrevistas todas, deu 80 páginas só de entrevistas sobre o baile. Eu já tive a oportunidade de presenciar 4 bailes também pessoalmente, então já consegui esboçar assim, um primeiro artigo sobre esse tema, e é muito interessante. Ele é praticado há muitas gerações na Baixada Maranhense como pagamento de promessa, né? Um determinado devoto de São Gonçalo promete que, se a graça que ele almeja seja alcançada, ele vai, então, retribuir ao santo São Gonçalo com um baile, né? Então, a primeira coisa que acontece é isso. Então, é uma promessa que envolve a cura do próprio devoto, em caso de alguma doença, ou de algum ente querido dele, e também ou outro pedido, por exemplo, a dona Diquinha, que é uma antiga praticante, dona de um dos bailes mais tradicionais, ela, até 15 anos ela não sabia ler. Então, ela prometeu ao São Gonçalo: se eu aprender a ler, eu vou dançar um baile para São Gonçalo. No caso, ela aprendeu a ler, dançou 51 bailes, ela falou que prometeu dançou 51, e depois ela ficou doente quando casou, e aí prometeu novamente: São Gonçalo, se eu for curada, eu vou fazer uma vez por ano o baile de São Gonçalo, como pagamento de promessa, durante a minha vida toda, e vou botar meus filhos para dançar. E assim ela faz. Tem até uma foto aí minha, será que você consegue localizar no meio dessas fotos? Eu estou com a dona Diquinha e o seu Dodô, que é o marido dela, porque agora já ignoramos. Essa aí é o Chico Noa, um grande amigo, é a arte do projeto de pós-doutorado. E aí, a dona Diquinha e o seu Dodô. Ela é dona de um dos bailes mais tradicionais, ele toca rabeca, ele conheceu o mestre Irineu em vida, ele conta histórias muito interessantes da visita do mestre Irineu para São Vicente Ferre. Ele ainda era um adolescente quando o mestre foi. Ele conta que o mestre saiu do Maranhão e voltou décadas depois, né, para uma rápida visita, quando ele levou os sobrinhos dele. E aí, quando o mestre chegou, teve uma grande festa de tambor de crioula para receber na casa do finado Benedito. E aí esse seu Dodô estava lá nessa festa aí, onde ele viu o mestre Irineu no tambor de crioula. Ele conta coisas muito interessantes. E essa é a dona Diquinha, que eu falei que não sabia ler e prometeu ao santo que, se aprendesse, ela retribuiria com o baile. Então, dando a continuidade, a pessoa, então, ela promete ao santo, né? E quando ela é atendida dessa promessa, então ela constrói um barracão de madeira com telhado de palha no quintal dela, e ela contrata um músico e um guia para poder guiar, mandar o baile. Lembrando que isso tudo que eu estou falando é fruto de uma pesquisa ainda em andamento, inicial, embrionária, que vai sair um primeiro artigo sobre isso agora. Então, mas já posso ir pontuando em linhas gerais, como as características gerais do baile, que é isso. Aí a pessoa constrói um barracão de madeira no quintal dela, ela contrata um guia, que é um dançante experiente, e contrata um músico. E eles vão mandar no baile, eles vão tentar caprichar para que o baile saia da melhor forma, porque eles acreditam que o santo São Gonçalo não aceita erro. Então, a execução musical, performática, vamos dizer assim, da dança, do toque, né, e dos versos que são recitados, eles têm que ser impecáveis para que o santo aceite. Então, a dona do baile ela vai arcar com a contratação de um guia e de um músico, e, além disso, vão ter mais dançantes que vão fazer esse trabalho voluntário. São 4 homens e 4 mulheres, além do guia, que pode ser homem ou mulher, mas ele tem que ser experiente, e os músicos, que tradicionalmente é a rabeca e o violão. E isso vai acontecer dentro do barracão. Só que antes do dia do baile, tem uma série de ensaios, né? Então, às vezes, chega 9 dias de ensaio, até o dia da apresentação mesmo do baile. E no dia do baile, no dia da apresentação do baile, tem um ensaio de manhã, que é chamado de ensaio geral, e tem um ensaio da tarde, que é um ensaio redondo, e então de noite tem a apresentação do baile. Tudo isso buscando caprichar, porque, segundo eles afirmam, o santo não aceita erro. E se tiver erro, vai ter que fazer tudo de novo, sendo que são pessoas
super simples, humildes, e elas, nesse momento, o dono da festa, para pagar a promessa, eles têm uma grande despesa, porque tem que comida e bebida, não só para os músicos e para o guia e para os dançantes, mas para toda a comunidade que se faz presente nessa festa, vindo até de municípios vizinhos. No caso da Dona Diquinha, vem até ônibus de excursão de São Luís. Então, são centenas de pessoas que vão participar de todos os preparativos até a apresentação. Ela cria galinha o ano inteiro para, na hora do baile, poder servir fartura todos os presentes. Então, é um grande investimento e é um grande momento de interação social, né? que não só o baile em si, mas todos os preparativos. E esse barracão ele é construído dentro de uma arquitetura muito peculiar, porque os passos da dança, para serem executados de forma correta, eles têm que começar em determinada pilastra e terminar na outra pilastra. Então, tem as medidas, né? É tudo feito dentro de uma lógica tradicional deles, né? Desse barracão que é construído para o baile, no quintal das pessoas que são os donos da festa, que são os promesseiros, né? Fazem a promessa e vão pagar. E os dançantes e o guia, eles então vão dentro de um período da apresentação do baile, que dura mais ou menos 2 horas, é quando eles usam a roupa oficial, né, que se assemelha à farda do Santo Daime por diversas características, e tem também a dança, que são chamados, os passos da dança são chamados de trocados. Então, eles têm dezenas de trocados, né? Dentro de um baile, eles praticam mais ou menos 14 trocados por baile. Então, assim, enquanto o Santo Daime tem a valsa, a marcha e a mazurca, no baile de São Gonçalo eles têm dezenas de passos, né? Cada passo tem um nome, né? Chafariz, martelo, meia-lua, passeio dos namorados e outros nomes. E esses passos, então, se exige uma habilidade, né? Para que saia tudo corretamente. Além dos passos, tem os cânticos, e além dos cânticos, tem os versos, que são chamados de falados. Esses falados eles são recitados, né? E eles trazem assim um português muitas vezes formal, assim do período colonial, porque o baile de São Gonçalo teria vindo de Portugal. Mas é curioso porque essas comunidades, esses povoados do interior do Maranhão, têm um grande índice de analfabetismo, e mesmo assim eles memorizam esses falados, né, com esse português às vezes até rebuscado, a longas gerações. Isso é transmitido oralmente. É muito interessante como que isso sobrevive nessa tradição, mesmo no meio do analfabetismo. Mas também é curioso que quando a gente pergunta sobre a origem do baile de São Gonçalo, muitas vezes eles não falam que veio de Portugal ou que São Gonçalo foi um santo português. Eles falam que é deles, né? Assim, que vem da avó, do avô deles. Então, a tradição é deles, né? O baile de São Gonçalo é algo genuinamente da Baixada Maranhense. Não parece que não importa tanto a origem histórica, no sentido geograficamente localizado ou uma data precisa de quando ou onde viveu esse santo. Eles dizem que São Gonçalo é um santo vivo, inclusive. Que São Gonçalo é que vai ver se o baile foi executado com perfeição ou não. E esse santo vai aparecer no sonho do devoto, vestido de branco, para dizer se o baile foi aceito ou não foi aceito. Se o baile não foi aceito, ele vai ter que ser repetido. Então, vai ter que ser feito todo esse volume de coisas e pessoas que vai ter que ser retrabalhado a fim de atender a promessa de alcançar o pagamento. E também, não só o santo que aparece no sonho da pessoa, mas também a própria comunidade local, que conhece muito bem o baile, consegue também avaliar se teve erro ou se não teve erro. Então, é interessante também como tem o lado da devoção, o lado subjetivo, íntimo do devoto na relação com o santo, mas também tem toda uma avaliação coletiva e social que envolve também esse festejo, né? Então, eu acho muito interessante, estou muito feliz de estar podendo estar estudando o baile de São Gonçalo no momento. Tem também a história da rabeca, que é um instrumento assim que perpassa várias expressões culturais brasileiras. A rabeca está presente na folia, está presente no cavalo marinho, está presente no baião de princesa e está presente no baile de São Gonçalo. Porém, atualmente, em São Vicente Ferrer, só existe um tocador de rabeca, que é o senhor Dodô, aquele da foto. Então, São Vicente Ferrer tem mais de 20 mil habitantes, somando a parte urbana e os diversos povoados rurais, e só tem em atividade atualmente um único tocador de rabeca.
Então, assim, aquele meu sonho inicial de construir uma casa de memória, onde tivesse transmissão de saberes, quem sabe o senhor Dodô poderia ser um professor de rabeca, ajudando a manter viva essa tradição tão interessante, né? Nossa, muito bacana ouvir tudo isso. Eu imagino que todo mundo que está participando aqui com a gente já deve estar pensando em questões ou comentários para a gente abrir essa roda de conversa. Mas antes da gente fazer isso, eu queria te perguntar também quais são os seus planos aí para o futuro aí no seu trabalho, o que que vem por aí, para onde vai essa pesquisa, o que que você está pensando em fazer aí nos próximos meses. E também, como a gente anunciou aí no comecinho da nossa live, pedir para você tocar um pouco para a gente também. Já que estamos falando tanto de música, de ritual, eu acho que vale a gente experimentar isso na prática também. Tá bom. Em termos da pesquisa, ela está em andamento, né? Como eu tentei frisar aqui, no momento inicial ainda. Então, dentro do plano de trabalho, está já planejado próximas visitas, mas com essa questão da pandemia, a gente tem que avaliar bem qual o melhor momento, né? O Baile de São Gonçalo, por exemplo, ele acontece sempre no segundo semestre, que é a época que não tem chuva, né? Lá no Maranhão. Então, é tradicional nessa época do segundo semestre. Então, seria interessante eu ainda tentar voltar no segundo semestre e dar continuidade nessa questão da produção de textos. Agora estou no momento do levantamento bibliográfico também. Estou lendo muita coisa que já foi produzido, tanto sobre o Santo Daime quanto outros festejos maranhenses, buscando, então, ter um embasamento, né, bibliográfico, as referências. Então, estou nesse momento exato fazendo o levantamento bibliográfico e agora nos próximos meses eu vou ter que ler bastante. E também sobre o filme Santo de Casa. Será que a gente consegue passar o teaser do filme? Só antes de passar, o filme ele teve um pré-lançamento, né? E ele vai agora possivelmente passar em festivais online, né? Vai ter um lançamento festivais de cinema, né, que está tendo um planejamento aí que o diretor, o André Pupo, no momento oportuno vai poder apresentar melhor as datas assim do lançamento oficial. Ele teve um pré-lançamento, mas agora, dia 6 de julho, que é a data da passagem do Mestre Irineu para o plano espiritual, vai ser lançada a trilha sonora desse filme nas plataformas digitais, que é o Spotify, o Deezer, YouTube e outras. Então, vai ser lançado um álbum, né, com as músicas do Santo de Casa. Eu, além de trabalhar como pesquisador no filme, eu produzi a trilha sonora na companhia do Marcelo Bernardes, Cacau Amaral e do Sabá. Essa trilha sonora eu tentei colocar em prática justamente muitos desses assuntos que eu falei aqui. Eu peguei o ritmo do tambor de mina, o ritmo do tambor de crioula, o ritmo das caixeiras do Divino Espírito Santo e colocamos, né, citações melódicas de hinos do Mestre Irineu, sem letra, buscando fazer essa conexão, então, de uma base rítmica maranhense com as melodias que o Mestre Irineu foi desenvolver na floresta amazônica. Além disso, também tem algumas outras faixas instrumentais, onde eu coloquei um instrumento chamado timbila, que quando é original de Moçambique. Então, esse instrumento, quando é tocado em conjunto, ele é chamado de timbila. Eu tive a oportunidade de ir em Moçambique com a banda Ponto de Equilíbrio. Eu já tinha esse instrumento que um amigo trouxe de lá, e quando eu fui lá em Moçambique, eu conheci um pouco do contexto também cultural no qual ele é produzido e praticado. E aí eu acho que eu vou levar um som nesse instrumento, que é um instrumento de teclas, porém usado com baquetas, que eu utilizei em 2 faixas da trilha sonora do filme Santo de Casa. Eu vou tocar o tema que eu toquei junto com o tambor de crioula, que o nome dessa música vai vir como Salve São Benedito, porque São Benedito é o santo preto que é cultuado no tambor de crioula. E eu coloquei esse instrumento. Então, aproveitando para falar disso e divulgar que a partir do dia 6 de julho vocês vão poder ouvir a trilha em todas as plataformas digitais. Está muito especial. Oi. Cultura e o meio de vida daqui é lavoura, é roça, né?
fez um açude também para criar uns peixinhos. O que levou a vida daqui, terra do Raimundo Irineu Serra. Sou prima legítima dele. Mãe dele é irmã do meu avô, Paulo Serra. E a vista cada vez mais entupindo, entupiu mesmo para sempre. Ô, mestre, forças para minha mãe, para ela voltar a se animar. E sonhar que eu estava dentro de uma igreja muito santa. Era Santa Luzia e São João. Na lenda da gira do popular, eles dizem que santo de casa não faz milagre, né? Eu fiquei feliz na minha vida. Nunca pensava que antes de eu morrer, eu construí uma coisa dessa. Cacá, pode tocar aqui já? Por favor, estamos todos curiosos. E aí, deu para ouvir bem? Deu para ouvir bem, em algum momento ficou baixinho, eu não sei se é alguma configuração do Zoom com ruído de fundo, mas daqui eu escutei bem, espero que todo mundo tenha ouvido também. E, eu queria tocar mais um pouco. por favor. Tá me ouvindo bem? Eu estou sem o fone agora. Estou te ouvindo bem. Tá. Aí eu vou chamar aqui 2 convidados especiais aqui agora. Viva, que bom. Um é o meu filho Noé e o outro é minha esposa Juliana Genúncio. A gente vai tocar uma música minha aqui rapidinho agora. Bem-vinda aí, Juliana. Que bom que você está aqui com a gente. E bem-vindo também, Noé. Não é, está escondida atrás do bumbum. Mais para onde seu rosto antes, abaixo do ombro. Estava meditando, navegando no barquinho. O horizonte é muito longe e é só bem pequenininho.
bem. Gratidão, Lucas, Ju e Noé. É só isso? Não tem nem um bis para gente? Quer um bis? Vamos, bis? Já, Tá bom já? já foi. Tudo bem, então. Bom, já passamos de 8 horas, né, que é o horário que a gente anunciou que iríamos abrir aqui a roda de conversa, então está aberto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui para o Lucas, ou comentar alguma coisa sobre as informações que ele trouxe, é só abrir o seu microfone. E para quem está aqui no Zoom também, pode usar o recurso de levantar a mão. E quem está no Facebook, se quiser digitar a pergunta lá nos comentários, a gente vai trazer para cá também. Então, está aí aberto. Acho que a Graça já trouxe aqui uma pergunta pelo chat do Zoom. Eu vou fazer a pergunta dela e, na sequência, a gente abre o microfone. Espera aí, ela já está digitando aqui. Graça, você quer fazer a sua pergunta diretamente para o Lucas? Oi, Lucas. Então, eu sou Juliana, né? Eu sou filha da Graça. Eu gostaria de fazer parabéns pela pesquisa, né? Maravilhosa, aí a pesquisa sobre as origens do mestre Irineu. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. Uma, se já tem assim os dados quantitativos, assim, de quantas pessoas em média participam dessas danças, né? Nas festas do Divino lá. E também se tem dados quantitativos sobre as cachearias, né? Quantas eram as cacheiras e se tem assim os versos, né? Quantos versos em quantas estrofes. E te perguntar qual seria assim a hipótese, se já tem uma hipótese que está sendo trabalhada nessa pesquisa. Bom, Juliana, obrigado aí a presença, a pergunta. Então, termos quantitativos é complexo, porque acho que você acabou falando sobre 2 coisas ao mesmo tempo, porque uma, eu falei o baile de São Gonçalo, ele é uma tradição específica, o baile de São Gonçalo. Aí depois você mencionou as cacheiras do Divino Espírito Santo, que já é outra tradição. Na verdade, essas 2 tradições e outras várias tradições acontecem simultaneamente, ou seja, elas se entrecruzam em algum momento. Existem praticantes de uma que também são praticantes da outra, mas isso não necessariamente. E, além delas 2, existem vários outros festejos típicos do Maranhão, que eu citei alguns deles aqui, né? O tambor de crioula, o tambor de mina, e tem também o bumba-boi, e vários outros, reisados, enfim, é uma verdadeira infinidade assim, de tradições que convivem em solo maranhense, se comunicam entre si, mas que cada uma também possui a sua própria identidade, suas próprias características, então isso torna o estudo ainda mais refinado pela grande riqueza de detalhes que cada um deles traz. Então, assim, em termos quantitativos, eu sei que são centenas de bailes de São Gonçalo que acontecem, por exemplo, não só em São Vicente Ferre, mas nos municípios vizinhos São João Batista, São Bento, Viana, toda a Baixada Maranhense, chegando até São Luís. E a Festa do Divino, então, e do Boi, são centenas e mais centenas de grupos, entendeu? Grupos que praticam. Então, chega a determinada época do ano, é muita festa acontecendo, e é difícil, em termos quantitativos, ter esse levantamento no momento. Embora também seja interessante, em algum momento, ter esses números também para ajudar a legitimar até a pesquisa, né? Mas a hipótese, vamos dizer assim, né? Na verdade, eu estou trabalhando com, primeiramente, buscar entender a lógica interna de cada um desses festejos. Por quê? Quando a gente fala de baile de São Gonçalo, dentro da literatura sobre o Santo Daime, o que se fala sobre o baile de São Gonçalo especificamente é muito pouco. No máximo, os poucos textos que mencionam o nome baile de São Gonçalo quando tratam do Santo Daime é para falar que a roupa se parece,
né? E aí, quando eu comecei essa pesquisa, eu já percebi que a roupa é um aspecto interessante, estético, né? Que merece, sim, uma atenção, mas que, muito além da roupa, a questão é muito mais profunda, né? Por inúmeros outros detalhes que eu tentei descrever anteriormente, quando eu estava falando do baile. Então, o que eu estou fazendo nesse momento é buscar entender cada uma dessas tradições, como que elas são, e eu estou focando no baile de São Gonçalo, pelo menos no momento, né? Entender assim quais são as características mais gerais, né? E como que os próprios praticantes interpretam e vivenciam a lógica do próprio baile, né? Como que essa tradição é transmitida de geração em geração, né? Quais são os desafios que existem nessa transmissão de saberes, né? Nessa questão intergeracional, né? Como que está sendo historicamente essa passagem, né? Que é comunicada, né? De uma geração para outra, e buscando entender primeiro no que consiste o baile de São Gonçalo, né? O que é o baile de São Gonçalo, para depois, no segundo momento, tentar comparar com o Santo Daime, para ver assim continuidades ou rupturas que a gente pode, então, em algum momento, refletir sobre isso, levando em conta a biografia do mestre Irineu como um maranhense da Baixada Maranhense, né? Eu estou no momento assim, inicial, como eu falei, da pesquisa, de levantamento bibliográfico, de observação participante, buscando um entendimento assim, um pouco mais profundo do que se trata o baile de São Gonçalo, e não me resumir a falar que a roupa se parece, né? E tentar um pouco além. Muito bem. Mais alguém tem perguntas ou comentários? Ana, vou fazer uma pergunta aqui para o Lucas. Boa Vai noite, lá, Lucas. Borges. Aqui é o Borges do Instituto Nova Era. Eu gostaria que você falasse um pouco mais, né, sobre esse apoio do Instituto Nova Era, nesse seu projeto aí de pós-doutorado, neste momento em que o apoio, né, governamental na área acadêmica tem sido aí cada vez mais escasso. Um corte aí de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Estava vendo aqui uma reportagem aqui da Folha de São Paulo, o orçamento da educação para 2020 tirou metade dos recursos do MEC para pesquisa. Segundo a Folha, foi reduzido de 4,25 bilhões em 2019 para 2,20 bilhões este ano. Então, gostaria que você comentasse sobre esses dados aí para a gente. Uma ótima pergunta e mais uma oportunidade de enaltecer a grande iniciativa do Instituto Nova Era, que é um verdadeiro oásis no deserto, porque realmente o pesquisador no Brasil, principalmente nessa área, ele está totalmente desamparado. Então, assim, é o Instituto Nova Era que vem fazendo ações tão bonitas e tão importantes, assim, ligadas à sustentabilidade, a ações regenerativas, né? Conseguir entender que o papel do antropólogo é importante, né? E abrir essa oportunidade, para mim, é incrível, assim, né? Nesse momento está tendo esse apoio e eu venho aqui parabenizar e agradecer, né? Todos os responsáveis, os envolvidos no Instituto Nova Era por essa iniciativa. Realmente a situação que o Borges acabou de descrever é real e não tem uma previsão de melhora, né? Porque não interessa, né? Na política atual que se incentive, que se financie determinados tipos de pesquisa, né? A ciência, de modo geral, totalmente abalada. Então, assim, é necessário que algumas entidades, né, não governamentais acabem fazendo esse papel. Então, o Instituto Nova Era está sendo até pioneiro, de certa forma, abrindo essa frente, né? Então, eu sou imensamente grato e vou buscar me empenhar cada vez mais para poder fazer jus a essa grande oportunidade. Muito bem. A gente tem uma pergunta aqui nos comentários do Facebook. Eu vou fazer para você, Lucas. A Cris Medeiros quer saber o que te despertou interesse pela cultura daimista. Como eu falei no início, em 2002, eu conheci o Santo Daime por uma busca existencial, né? Não tão
no início não era nada acadêmico. Eu já cursava ciências sociais, mas eu achava que não seria o meu objeto de estudo, diante da grande profundidade da experiência que é o Santo Daime ligado à expansão da consciência. Mas eu cheguei através de uma tia minha, chamada Marta, que já era fardada, junto com o filho dela, meu primo, Ciro, e através do elo familiar, né, eu cheguei ao Santo Daime. Minha mãe, inclusive, que me aconselhou aí, ela já tinha ido também. E aí, então, é isso. Comecei a minha busca, né, do autoconhecimento com esse sacramento que é o Santo Daime. E depois, então, resolvi realizar uma pesquisa já no mestrado, como eu falei, sobre a questão do recebimento e a oferta dos hinos, que também se mostrou com um grande potencial de investigação antropológica pela própria natureza do objeto, né? Bacana. A gente ainda tem tempo, né, para algumas perguntas, se mais alguém quiser, ou comentários também. Se alguém quiser aqui no Zoom falar, só abrir o microfone. O Ale Anselmo está aqui com a mão levantada. Ale, está com você. Só abrir seu microfone. Bom dia. Oi, Lucas. Que bom te ouvir, mano. Muito bom ouvir tudo isso. E uma curiosidade, qual foi a reação da família lá quando eles ouviram o Inário, essa outra música aqui do Acre, né? Essa história de volta, né? Esse retorno, mesmo com algumas diferenças, né? Porque igual o seu Luiz Mendes falou do telefone sem fio, né? Porque o Alto Santo é diferente até dos outros centros aqui, mas essa música, o trabalho, qual foi a reação deles? Pô, valeu, Ale. Muito bom você ter falado aqui que essa coisa de live não é tão fácil, porque a gente se prepara para falar algumas coisas e acaba, né, deixando de falar outras que são importantes. E o Ale Anselmo, ele vem fazendo uma pesquisa muito interessante, junto com o Instituto Nova Era também, né, no Acre, falando da música acriana, né, e que eu entendo que o trabalho do Ale Anselmo e o meu, de certa forma, são complementares, né, porque as raízes do mestre são muitas, né, uma delas são as raízes, algumas delas são as raízes maranhenses, mas também existem as raízes acrianas, né, e que ele então pôde beber nessa fonte também, né, para poder fundar o Santo Daime. Então, o Santo Daime, ele é um amálgama cultural, ele é um conjunto, né, ele é um encontro de tradições, né, como sugere aqui o tema da nossa conversa. Então, assim, o Alê, fazendo a pesquisa dele no Acre, né, enriquece ainda mais a minha própria pesquisa. Eu espero que a minha também venha contribuir com a dele. Agora, sobre a pergunta dele, é interessante, porque muitos ficam surpresos mesmo quando vê e ficam orgulhosos. Eu sinto que eles sentem assim, nesse momento, quando eles veem o Inário do Santo Daime de farda branca, principalmente, eles olham aquilo e falam: nossa, mestre, lembrou da gente, né? Tipo, nós somos assim, legítimos representantes de uma raiz. Parece que dá uma satisfação para eles, um orgulho, assim, eu sinto, né? Tanto que a Vitória Serra, ela sempre fala: nossa, porque tem gente que fala: o mestre saiu, nunca mais voltou, se esqueceu de vocês. Aí ela fala: não, mas quando eu olho o trabalho de Inário de Bailado, eu vejo que ele não esqueceu da gente em nenhum momento, porque a gente está ali, né? Então, assim, tem essa coisa também, no baile de São Gonçalo, são 4 homens de um lado, 4 mulheres de outro, mas os mais altos puxam a fila. A responsabilidade é dos mais altos. Os mais altos, eles zelam por toda a fila, e eles têm que saber tocar não, porque no caso só são 2 músicos, mas eles têm que saber cantar e bailar com perfeição para dar o exemplo para a fila toda. Então, além da roupa, tem essa organização da fila por ordem de tamanho. Então, assim, eles já se ligam nisso na hora. Assim, quando eles veem o Inário, eles percebem alguns elementos assim presentes no baile, por exemplo, falando do baile, né? Que eles se orgulham de, nossa, que legal, né? Que bom. Embora também tenha novidades no Santo Daime, né? Principalmente as melodias que se diferem do baile de São Gonçalo. Mas, enfim, aí, ao mesmo tempo, traz alguns elementos das caixeiras do divino, né? Alguns versos, algumas melodias. Então, mas é interessante. Eu acho que eles, respondendo à pergunta, quando eles olham o trabalho de Santo Daime, eles se enxergam nesse trabalho
e eles se orgulham disso, ficam satisfeitos e sentem que o mestre não esqueceu deles. Basicamente é isso, o resumo. Ale, muito grata Poxa, por que você estar legal. aqui. Gratidão também estar aqui com vocês. Eu vou dar esse retorno aqui para algumas pessoas que conheceram ele, assim, acho que é muito valioso ouvir isso. Eu queria te agradecer, Ale, por estar aqui também, por trazer a pergunta e aproveitar já para anunciar que o Ale Anselmo vai estar com a gente também numa live do Instituto Nova Era no dia 16 de julho. Então, vamos já anunciando aqui em primeira mão, tá bom, Ale? Obrigado. Parabéns. E a gente vai ter a oportunidade de conhecer também mais sobre o seu trabalho. Esperando ansiosamente. Valeu. Bom, a gente Abraço. tem uma outra pergunta aqui também do Facebook. O Roberto Lima, Lucas, está perguntando como que ele pode entrar em contato com o seu trabalho de mestrado. Ah, tá. Trabalho de mestrado, não sei se botar no Google, recebido e ofertado, né, que é o nome da minha dissertação de mestrado, talvez ache. Eu publiquei 2 artigos em revistas interessantes, uma delas a revista Religião e Sociedade, onde tem um artigo meu chamado Receber não é compor, e também tem a revista Mana, com um artigo meu chamado Texto e Contexto da Música no Santo Daime. E essas 2 revistas são revistas bem conceituadas, um lá na CAPES, né? Então são revistas importantes na área da antropologia. Eu tenho a grande satisfação de ter publicado nelas, e é fácil encontrar no Google esses 2 artigos. Receber não é compor, é um deles, e o outro é Texto e Contexto da Música no Santo Daime. Eu falo algumas reflexões sobre a questão musical, né? Lucas, repete qual é a revista do Receber Não É Compor? Eu estou digitando aqui no chat para quem quiser acessar. Tá. Receber não é compor, está na revista Religião e Sociedade. Ok. E a gente tem mais uma pessoa que Flávia Inojosa está com a mão levantada. Flávia, só ativar seu microfone. Olá, boa noite. Na verdade é o Henrique, companheiro de Flávia. Só aqui de Pernambuco. Bem-vindo, Henrique. Obrigado. E aqui em Pernambuco, né, acho que no Nordeste como um todo, é muito rica a cultura popular, né? E eu queria saber se, na última pergunta que o Lucas respondeu, ele falou um pouco da melodia, né, que é o diferencial do Santo Daime para a cultura do Maranhão, e com instrumentos, o que caracteriza, né, também um pouco a ida do Maranhão para o norte, né, para o extremo norte, né? Alguns instrumentos, é o que caracterizou isso por Santo Daime, né? Essa. Sim, voltando a falar do baile de São Gonçalo mais um pouco, não sei se é essa pergunta, mas o próprio São Gonçalo, ele é um santo padroeiro dos músicos, né? A imagem do santo católico, ele segura um violão. Então, assim, já a raiz do Santo Daime, de alguma forma, já tem um padroeiro dos músicos ali, como na sua gênese, né? Então, isso é muito interessante. Mas eu não entendi muito bem a pergunta, você entendeu, Cacá, exatamente? Eu entendi mais como um comentário, mas a gente pode pedir para o Henrique repetir. Henrique, você tem uma pergunta específica? Instrumentos, alguns instrumentos que se encontram, né, no baile, que se utilizam no Santo Daime, eles foram, na cultura foi, nesse sentido, os instrumentos. Foi, Então, Lucas? então acho que é isso que eu falei mesmo, porque o próprio São Gonçalo é um santo que traz um violão na mão, e o ritual do Santo Daime tem o violão como nos instrumentos mais indispensáveis, né? No caso, o mestre Irineu tocava maracá de lata, né? E esse maracá de lata também, o bumba boi, por exemplo, maranhense, ele tem um maracá de lata, em outro formato, né? Mas é um maracá de lata que tem uma grande importância, né? Acho que esse instrumento também aparece na pagelança, que já seria um culto afro-ameríndio, mas maranhense. Então, assim, tem alguma passagem, sim, dos instrumentos de uma cerimônia para outra. Mas vale ressaltar aqui, mais uma vez, gente, que a minha pesquisa está no período inicial, embrionária, então muitas dessas perguntas, quem sabe daqui a 1, 2 anos eu vou ter respostas mais satisfatórias, né?
Isso tudo é muito interessante, que me estimula realmente a continuar pesquisando, né, acreditar nesse projeto, mas no momento inicial também é natural que eu não tenha todas as respostas, mas várias delas já fazem parte das minhas reflexões. Então, por exemplo, a questão da rabeca, né, que lá na Baixada Maranhense, na verdade, eles chamam de rebeca, que é da família do violino, né, que está presente em vários instrumentos, vários festejos tradicionais. Recentemente, eu soube, através de uma pesquisadora, Maria Bethânia, de um livro que ela me indicou, de um outro pesquisador, agora eu não lembro o nome, talvez Bonfim, que pesquisou a Barquinha, e a Barquinha foi fundada pelo Daniel Pereira de Matos, que também era maranhense. E, segundo esse livro, diz que o primeiro instrumento que o Daniel teria colocado na doutrina do Santo Daime teria sido justamente a rabeca. Então, isso é muito interessante, né? A rabeca também está no Baião de Princesa, em São Luís do Maranhão, que vem desde o terreiro do Egito, né? Da antiga africana Alapong, Massinoko Alapong, que ensinou o pai Euclides, e o pai Euclides fundou o terreiro, a casa Fanti Achante, e levou o Baião de Princesa, onde tem a rabeca, seria um instrumento mágico, que dizem que tocava até sozinha, alguns séculos atrás. Então, é muito interessante esse estudo, que eu quero também aprofundar, né, que do Baião de Princesa, que teria alguma relação, em algum momento, com o Santo Daime, que vale a pena investigar, né? Vamos lá, ainda temos tempo para mais alguma pergunta. Tem uma aqui do Facebook também. Kaya Roots pergunta, Lucas, qual é o rumo de orientação do trabalho antropológico relacionado à espiritualidade? É o encontro com seu orientador? Pergunta complexa. Quer dizer, não entendi muito, não sei se eu entendi muito bem. Assim está escrito, né? Ela está perguntando qual seria o rumo da orientação, Lucas, do trabalho antropológico relacionado à espiritualidade. O encontro com o orientador, certo? Assim ela perguntou. Acho que fica livre, você entendeu e quiser comentar e responder. Sim, o supervisor da pesquisa, ele tem um papel de ajudar a desenhar, né, a delimitar assim, o objeto de estudo, o recorte, né, e também indicar leituras, né, referências bibliográficas. E dentro da tradição antropológica, o tema ritual e simbolismo já vem sendo estudado há muito tempo, então tem uma vasta literatura. As festas populares também, tem um mar de literatura. No Maranhão, a gente tem o casal Sérgio Ferretti, Mundi Carmo Ferretti. O Sérgio foi uma das maiores autoridades na antropologia sobre os festejos maranhenses. Então, assim, acho que o orientador ele ajuda também a indicar leituras e também me ajuda a refletir sobre uma forma de analisar. Mas agora, na antropologia, o tema da espiritualidade, da religião, é largamente discutido, né, em diferentes contextos. Vamos lá, a gente já está próximo do encerramento, fazendo aqui a última chamada. Se alguém mais quiser trazer uma pergunta ou comentar, a chance é agora. Pode ser? Por favor, pode ir, dona Graça. Diga aí. É somente para saber se nesses festejos do Maranhão está presente o acordeon, a sanfona. Se está presente nessa cultura deles, o acordeon. Está presente, sim. Inclusive, o baile de São Gonçalo atualmente, já que o seu Dodô, aquele que eu falei, em São Vicente Ferrer, é o único tocador de rabeca, então está sendo... E ele não consegue estar presente em todos os bailes, porque, como eu disse, na época do verão, são centenas de bailes. Então, eles até convidam ele para tocar em todos, mas ele não consegue estar em todos. Então, é comum que a sanfona seja o instrumento que vem recentemente substituindo a rabeca em muitos bailes. Falando assim do baile, né? Mas a sanfona também está presente em outros festejos maranhenses, com certeza. Tem esse papel importante. Bom, são 8h30, né? A gente chegou ao nosso teto aqui de tempo. Tem uma última pergunta aqui ainda no chat, Lucas, se você quiser comentar rapidamente, embora ela seja
Uma pergunta bem ampla, né? Ela abre uma outra conversa também, mas se você quiser encerrar com isso, que é o Paulo está pedindo ao Lucas para dar detalhes sobre o ritual do Santo Daime, dando ênfase ao trabalho comunitário. Sim. O Santo Daime, o ritual de música e dança é o momento ali do ápice da cerimônia espiritual, do contato com o divino. Mas tudo é construído através de uma base comunitária, né? O contato com a terra, a própria, né, o sacramento é fruto da terra, né? Um cipó, uma folha. Então, todo esse trabalho comunitário, essa vivência comunitária também, por um outro modelo, né, de educação, de uma consciência social e ecológica, tudo passa pela terra, pelo trabalho comunitário, né? Assim é a proposta dos principais líderes, incluindo aí Padrinho Sebastião Mota de Mello, com a comunidade Vila Céu do Mapiá, ele que faria 100 anos agora, né, em outubro de 2020, com essa proposta de construir um novo mundo, um novo sistema, né, um novo povo. Essas eram palavras de ordem do líder Sebastião, Padrinho Sebastião. Então, acho que o Santo Daime está totalmente ligado a um trabalho comunitário. E assim, já migrando para uma outra questão, mas também ligada ao trabalho comunitário, que é o trabalho das ações regenerativas que o Instituto Nova Era vem tendo como principal proposta, né? É muito interessante, eu acho, esse trabalho antropológico também de entender, né, como que funciona, né, esse legado cultural, né, tradicional que vem sendo transmitido, para quando chegar para realizar uma ação regenerativa, entender como que outros tantos saberes, né, musicais, agrícolas, religiosos, vêm sendo transmitidos e já estão ali acontecendo, né? Então, é importante a gente ter esse poder de escuta, né, de aprendizado do que já está acontecendo em determinada localidade. Eu acho que isso que talvez o trabalho da antropologia venha somar nesse tipo de iniciativa, né? Muito bem. A gente já está caminhando mesmo para encerrar essa roda de conversa de hoje. E eu quero agradecer bastante ao Lucas por estar com a gente aqui e ter compartilhado um tanto da sua vida, da sua trajetória, do seu trabalho, das raízes culturais do Santo Daime no Maranhão, das tradições populares por lá também. E um pouquinho sobre reggae, Nyabing, a gente escutou. Em outra oportunidade, ficou faltando aprofundar, a gente fica curioso também com esse lado, né, do seu trabalho. Quem sabe a gente não marca uma outra roda de conversa sobre isso também. E eu queria te perguntar, Lucas, se você tem alguma palavra ainda para a gente encerrar? Algum último comentário? Sim, acho que é agradecer, né? Você, Cacá, o Gabriel, o Vinícius, o Antonelli, a todos do Instituto Nova Era, né? Divulgar mais uma vez a campanha em prol da água potável nos povoados de Bom Jardim e São Jerônimo, em São Vicente Ferre, está sendo encabeçada pelo Chester Gontijo, através do site www.celdesãoirineu.org, com a ajuda do José, do Céu do Hawaii, lá no Havaí, dando essa força também, movimentando em prol assim, da campanha. Então, quem quiser doar tem essa possibilidade através desse site que eu acabei de falar. E também divulgando novamente que dia 6 de julho vai sair a trilha do filme Santo de Casa, uma trilha sonora muito especial, basicamente instrumental, mas com esse encontro de tradições, né, maranhenses e daimista, e também convidando o pessoal para ficar ligado aí no filme Santo de Casa. Em breve, a data de lançamento oficial e novas oportunidades de assistir essa obra aí audiovisual que eu fiz parte junto com uma equipe muito primorosa. Então é isso, agradecer mais uma vez. Espero ter a oportunidade de aprofundar cada um dos temas que a gente falou aqui em futuras oportunidades. Isso aí. E eu queria também convidar todo mundo para a live da próxima semana, né, seguindo aqui a nossa série de rodas de conversa do Instituto Nova Era. A gente vai conversar na sexta-feira, excepcionalmente, na semana que vem vai ser na sexta, dia 26, no mesmo horário, 19 horas, com a dona Marley Balbo. A dona Marley, ela é uma terapeuta holística e fundadora da Associação Ponte para a Luz, em Ribeirão Preto. Ela desenvolve um trabalho muito bacana na área da saúde integral,
das práticas integrativas, né? Ela tem lá um jardim com várias plantas medicinais, que é um trabalho reconhecido lá na região e em outras partes também do Brasil. Então, nesses tempos em que a saúde é um tema central, né? Agora, com pandemia e tudo que está se passando, é uma excelente oportunidade para a gente aprofundar mais sobre como pode ser, como deve ser uma saúde regenerativa, ou como é, né? Essa abordagem regenerativa da saúde. Então, sexta-feira, dia 26, às 19 horas, aqui no Zoom, no Facebook, e a gente vai lançar a divulgação em breve aí também nas redes sociais, para todo mundo estar ligado. Legal, Cacá, eu esqueci um aviso importante aqui. Vai lá. Aproveitando essa temática aqui da literatura daimista, eu tive a ideia de fazer um ciclo de debate sobre a literatura daimista, falando um pouco assim com pesquisadores e também outros escritores que ajudaram a consolidar um campo, né, de escrita sobre o Santo Daime. Então, eu vou abrir assim, um ciclo de debate sobre a literatura daimista com Edward McCrea, que é professor da Universidade Federal da Bahia, um dos autores do livro Eu Venho de Longe. Então, a gente vai estar conversando sobre a trajetória dele, no caso, dia 4 de julho, um sábado, às 5 da tarde. Eles estão vendo só a melhor forma de transmitir, talvez pelo canal Jagub, junto com o Instituto Nova Era, mas em breve a gente vai lançar a divulgação no momento certo. Tá bom? Só lembrei disso, que tinha ficado de fora. Valeu, excelente lembrança. Então é isso, gente. Agradecidos mais uma vez pela participação de todo mundo aqui no Zoom, no Facebook. A gente vai se despedindo, então, por hoje. Se vocês que estão aqui no Zoom quiserem abrir as câmeras, os microfones, para a gente se cumprimentar e dar um tchau, então, somos todos bem-vindos para isso. Valeu, muito grata. Valeu, obrigado. Boa noite. Tchau. Até a próxima. Boa noite. Boa noite a todos. E aí, Lucas. Parabéns aí. Sucesso aí no trabalho. Parabéns, parabéns. E na pesquisa, Sonche. E na pesquisa, Sonche. Parabéns. Agora sim a galera. Parabéns, apareceu. Cacá. Valeu, Ivo. E aí, Duda? E aí, todo mundo aqui. Muito bom. Saudade.